Beleza, agora sim, né? Vocês estão vendo a apresentação aí, né? Sim. Tá. Então a gente vai dar continuidade à nossa aula de máquinas térmicas, continuando o assunto que a gente viu na semana passada. Então, a gente conversou um pouquinho sobre as nossas transformações gasosas, então a gente já vem de um tempo aprofundando um pouco os nossos assuntos e voltando ele mais para que a gente possa trabalhar de fato com as nossas máquinas térmicas e de fluxo, que é o nosso grande objetivo dessa disciplina. Mas, como eu falei, a gente está ainda aprendendo conceitos fundamentais dessa disciplina como um todo, né? Então, a gente falou lá de calor sensível, calor latente, depois a gente entrou um pouco mais na transformação gasosa, a gente viu algumas coisas na última aula, então, transformação isobárica, na qual sua pressão era constante. Lembre que a gente sempre trabalhava com aquele sisteminho que era um cilindro, né, que tinha um êmbolo aqui em cima, a gente colocava fogo aqui embaixo e a gente via como que esse êmbolo ele se mexia, né? Então, por exemplo, na transformação isobárica a pressão era constante, mas o meu volume variava, então essa altura aqui do êmbolo variava, além disso também o que variava era a temperatura. Se vocês se recordam, tinha um termômetrozinho na lateral lá do meu êmbolo que fazia a medição da temperatura. A gente também viu a transformação isovolumétrica, que era aquela em que o meu êmbolo ele não se mexia, né, porque a transformação é a volume constante, mas eu tenho um aumento da minha pressão, então se eu colocar calor, a minha pressão ela vai subir ou vai descer, e eu tenho a minha temperatura, eu posso estar tirando ou colocando calor, e eu preciso ter uma equivalência da pressão e temperatura para que a gente possa fazer com que a transformação aconteça. E isotérmica era aquela em que a temperatura era constante, então meus outros parâmetros iam variar. Lembrando que todas essas equações elas vêm de pressão vezes o meu volume sobre a minha temperatura 1 é igual a minha pressão 2, meu volume 2 e a minha temperatura 2. Então, lembrem que essa aqui era a equação básica para a gente estar equacionando esse tipo de sistema, e quando a pressão era constante, a gente cortava a pressão aqui na nossa fórmula, então ela ficava só com os volumes e as temperaturas. Se o volume era constante, a gente continuava com a pressão, cortava o volume, né? Ficava com a pressão e temperatura, e se a temperatura fosse constante, a gente cortava a temperatura e ficava com as pressões e volumes. A gente também viu que a nossa transformação adiabática, que ela era aquela que acontecia sem trocar calor com o ambiente. E esse tipo de transformação era a transformação do desodorante. Se vocês se lembram, então, o desodorante aerosol, né? Então, eu tenho aqui o desodorante com aquela pininha em cima. Então, quando o gás sai, eu vou ter uma queda aqui na frente da minha temperatura, né? Então, esse aqui é o princípio básico do funcionamento de uma geladeira. Hoje, no fim da aula, a gente vai, de forma muito sucinta, comentar sobre isso, porque isso a gente vai entrar nas máquinas térmicas, e primeiro nos ciclos térmicos, né? De Carnot, ciclo Otto, ciclo diesel, e depois nas máquinas térmicas nas próximas aulas. Mas hoje é um início disso. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre trabalho e calor, e principalmente sobre como o trabalho e o calor estão um relacionado com os outros, e a gente vai dar uma olhadinha no que é um ciclo térmico. Então, primeiro o ciclo térmico mais simples, que na verdade a gente vai servir como base para as próximas aulas a gente entrar nos ciclos térmicos específicos, como eu comentei, Carnot, diesel, Otto, assim por diante. São esses ciclos térmicos que vão dizer como que a minha máquina térmica está operando. Então, o conceito físico de trabalho, então, o trabalho é uma grandeza física que vai medir a transferência ou a transformação de energia. Então, para a gente medir essa transformação, a energia vai passar de um ponto para outro, de um tipo para outro, essa variação, a gente consegue medir isso pelo trabalho. E o exemplo mais simples é o deslocamento de uma massa sujeita a uma força. Então, vamos pensar lá, eu tenho uma pessoa que está empurrando um armário, por exemplo, então essa pessoa ela vai estar fazendo uma força aqui, e esse armário vai partir desse ponto que estava e vai se deslocar, vai aqui percorrer uma distância, vai ter um deslocamento de um ponto inicial até um ponto final. Então, vou fazer uma força, vou aplicar ela, aqui embaixo eu tenho atrito, então vou ter que fazer uma determinada força que vai ter um valor lá X,
e com a força que eu fizer, eu consigo deslocar um determinado ponto. Depois que eu paro de empurrar esse armário, obviamente ele para de deslocar. Então, a equação do meu trabalho é a minha força, que é essa força que aqui eu estou aplicando, vezes esse deslocamento aqui. Então, ele percorreu uma determinada distância, e aqui, nesse caso, a distância é igual ao deslocamento. A gente não vai entrar muito a fundo em qual que é a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Porque a gente não está trabalhando em um curso de Física 2, por exemplo, né, no qual a gente vai utilizar esses cálculos para fazer equacionamentos de mecânica clássica, né? Não, a gente está utilizando esse conceito para a gente entrar no assunto de termodinâmica. Então, eu trabalho força vezes o meu deslocamento. Minha força sempre dada em Newton, meu deslocamento sempre dado em metros, no meu sistema internacional de unidades. Se eu estou multiplicando aqui Newton por metro, isso daqui é igual a joules. Então, o meu trabalho é dado em joules, joule, né? Ou joule, como quiser chamar. Então, sempre que a gente fizer os nossos cálculos, a gente tem que ter os nossos sistemas em sistema internacional de unidades, né? Newton, lembrando que é quilograma vezes o metro por segundo ao quadrado. Isso aqui eu vou estar multiplicando por mais um metro aqui. Então, essa unidade joule é quilograma vezes o meu metro ao quadrado sobre segundos ao quadrado. Isso aqui, então, a gente dá o nome de watt, que é justamente o Newton vezes o metro. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá? Que eu posso explicar a dúvida para vocês. Então, por exemplo, levantar ou baixar um peso, eu vou gastar trabalho. Inclusive, se eu tiver aqui um sistema para levantar e baixar esse peso, aqui eu estou mostrando um sistema manual. Então, é uma pessoa que está aqui fazendo a força para estar deslocando essa carga em uma determinada altura. Mas se eu tivesse aqui um motorzinho elétrico, por exemplo, com uma polia aqui, e essa polia estivesse enrolando esse cabo aqui, esse motor elétrico ele ia estar ligado na tomada. E essa tomada aqui ia gastar uma determinada quantidade de energia elétrica. E isso a gente chama de trabalho também. Então, uma forma fácil de a gente estar associando esse conceito de trabalho é que, por exemplo, a gente literalmente tem que trabalhar para pagar a nossa energia elétrica. Energia elétrica que, nesse caso, estaria gastando para fazer o levantamento dessa carga, de um ponto inicial até um ponto final. Notem que eu tenho a força aqui que a pessoa está fazendo, que é nesse sentido, essa força através dessa polia, ela é passada para cá. Então, como eu só tenho uma polia, eu não estou mudando a minha força. O quanto ele pulsa, essa força que está aqui embaixo, é a mesma força que está aqui. Então, a força que ele está puxando é a mesma força que está atuando nesse bloco aqui. Que, por sua vez, essa força, ela é igual ao peso desse bloco, a força-peso. Porque é isso que está fazendo com que eu consiga deslocar esse meu bloco para cima. Eu tenho que ter uma igualdade de forças, né? Então, o peso e a força é a mesma. Então, essa força aqui, como a gente está falando de um bloco que tem uma determinada massa, vai ser massa vezes a minha gravidade. Então, para eu colocar lá naquela minha fórmula de trabalho igual a minha força vezes o meu deslocamento. Trabalho é igual a, nesse exemplo, massa vezes a gravidade vezes o meu deslocamento. Fazendo esse cálculo, eu chego a quantos joules foram gastos para eu estar deslocando esse minha carga aqui, quantos joules de energia, né? Então, como eu falei, força, trabalho é igual a força vezes deslocamento, e aqui vamos pegar um exemplo. Vamos dizer que essa massa aqui, ela está aqui para baixo, né, como está ali esse exemplo, e ela tem 45 quilos. E essa altura aqui é 2 metros. Então, vamos calcular qual que é o trabalho para eu levantar uma massa de 45 quilos até 2 metros. Então, trabalho, como eu falei, ela é a massa vezes a gravidade, vezes esse deslocamento ali. Então, como eu vi exemplificado aqui embaixo, a força é a força-peso, né, que é essa força que essa pessoa está fazendo aqui é a mesma força que o peso dessa carga. Então, 45 vezes 9,81 vezes 2 vai dar 882,9 newton vezes metro, que é a mesma coisa que joules.
Gente, alguém está com alguma dúvida? Beleza, então acho que todo mundo está entendendo o conceito básico da física do que é trabalho. E quando a gente fala em um trabalho realizado por um gás, é similar ao trabalho que a gente estava conversando agora, né? Então, eu vou utilizar o sistema da aula passada, que é uma transformação isobárica, lembrando que a transformação isobárica, a minha pressão, ela é constante. Se vocês lembrarem da aula passada, a gente utilizou esse tipo de sistema aqui. Então, onde a gente tinha um recipiente com gás aqui ideal, e um termômetro aqui e uma massa aqui em cima. A gente foi lá e fez o aquecimento desse gás ideal, a sua temperatura aumentou, então a minha temperatura aqui ela é maior. O meu volume aumentou, como vocês podem ver, o volume era menor e o volume ficou maior. E a minha pressão continuou constante ali dentro desse recipiente. Então, vai surgir uma força que vai fazer o deslocamento desse êmbolo para cima. Então, para que a pressão se mantenha constante, esse êmbolo vai subir. E eu vou ter uma diferença de altura aqui. E notem que essa força está sendo aplicada na área desse êmbolo aqui. Então, esse êmbolo aqui tem uma área. Se vocês se lembrarem, uma área de um círculo, que é esse caso aqui, é π vezes o diâmetro elevado ao quadrado sobre 4. Se eu der a área, dá para isolar e achar o diâmetro. Se eu der o diâmetro, dá para usar a área. E o π ali, como a gente viu, é 3,14. Então, como é que fica o equacionamento da nossa equação do trabalho de um gás numa transformação isobárica? Então, o trabalho é força vezes o deslocamento. A gente viu nas aulas passadas que a força e pressão e área são coisas que estão assimiladas umas às outras. Então, pressão é força sobre área. Eu posso isolar a minha força na fórmula de pressão. Minha pressão vezes área é igual a força, que é o que está acontecendo aqui dentro. Eu tenho uma pressão que está sendo criada aqui dentro por essas moléculas de gases que, por conta do calor, elas estão tendendo a aumentar essa pressão. Mas para que, como a minha transformação é isobárica e a minha pressão não pode aumentar, o meu volume vai aumentar. Então, substituindo aqui, o meu trabalho vai ser a minha pressão ali interna, vezes a minha área do meu êmbolo, vezes a minha distância que ele percorreu. Essa distância que ele percorreu é a altura, esse deslocamento é essa altura aqui, que ele estava aqui mais embaixo e ele subiu esse deslocamento. Área vezes uma altura é a mesma coisa que volume. Então, eu consigo, para uma transformação isobárica, na qual a pressão é constante, estar utilizando essa equação aqui. Trabalho é igual a pressão vezes a minha variação do meu volume. O que é a variação do meu volume? É o meu volume final menos o meu volume inicial. Então, eu consigo calcular qual que é o trabalho que meu gás realizou para estar levantando esse êmbolo aqui, através da minha variação do meu volume, vezes multiplicando pela minha pressão, que a pressão aqui e a pressão aqui, elas são iguais, né? Isobárica. Ninguém está com dúvida? Eu vou continuar. Professor. Diga. Eu tô com dúvida aqui, praticamente tudo. Lá em cima, sabendo que P é igual a F sobre A, e aí depois você já está multiplicando lá. Como que faz isso? Como que vai saber se é assim ou não? Ou é assim mesmo que funciona? Na matemática é assim que funciona. Então, se eu tenho P é igual a F sobre a minha área. Eu quero isolar o meu F, eu vou passar o meu A aqui para cima, multiplicando. Sim. Então, minha força vai ser igual a minha pressão vezes a minha área. Ah, sim. Entendeu? De onde é que veio isso? Ah, entendi. Agora sim. Beleza. É a mesma coisa aqui, ó. Se eu quiser isolar esse diâmetro, é um pouquinho mais complicado, mas continua igual. Esse 4 vai subir, então vai ficar 4 vezes a minha área, vezes o meu π, o meu π, vezes o meu diâmetro ao quadrado. Eu estou querendo isolar o diâmetro, então eu vou passar o π dividindo agora. 4 vezes a minha área, dividido pelo meu π, é igual o meu diâmetro ao quadrado. Quero passar esse quadrado para lá, vou escrever aqui embaixo porque faltou espaço.
Então, vai ficar raiz quadrada de 4 vezes a minha área dividido pelo meu π. É igual ao meu diâmetro. Aí eu posso inverter os dois lados dessa equação aqui. No fim, eu vou ter diâmetro é igual a 4 vezes a minha área sobre o meu π, raiz quadrada disso tudo. Então, essa forma de isolar essa equação aqui e essa equação aqui, elas são as mesmas, né? Só que a equação da área tem alguns termos a mais. E tem 1 elevado ao quadrado aqui, que quando passa para o outro lado vira raiz quadrada, né? Entendeu? Entendi, professor. Beleza. Gente, dúvidas, por favor, vão perguntando, porque os exercícios eles estão todos em aula assíncrona. E aula assíncrona, para vocês entrarem em contato comigo, tem que ser via e-mail, a gente marca um horário de atendimento, não tem o menor problema. Mas aqui a gente está, né, mais próximo, aqui eu estou com a turma toda, tal, eu consigo sentir as dúvidas de vocês se vocês forem conversando comigo. Então, obrigado por ter perguntado, fico feliz de estar explicando. Então, para esse sistema no qual a pressão é a mesma, vai ficar esse tipo de fórmula aqui. Então, trabalho é pressão vezes a minha variação de volume. Trabalho realizado... Professor, Diga. volta lá um pouquinho. Volto. Então, mas toda vez que você for fazer isso, vai ser essa fórmula, não modifica ela. Então, Se você for fazer a transformação. Se for outra transformação, né? É que nem você põe as duas fórmulas aqui, né? Uhum. Porque essa da área é para você achar a parte cinza lá, não é? Isso, a área para achar a área do êmbolo aqui em cima. Ó. Isso. Aí essa outra fórmula é para achar a altura que deslocou a força, né? Essa do diâmetro, na verdade, se eu conheço a área, eu quero saber qual que é o diâmetro desse êmbolo, né? Ah, sim. Esse desenho ali não é aquele desenho que está aqui em cima, ó. Esse desenho aqui é esse diâmetro aqui, ó. Ah, tá. Esse desenho que está aqui em cima, na verdade, ele é o H. Ah, é o H, então. É. Então é a altura, então. Isso, esse desenho ali é essa altura aqui. É porque beleza. eu não ia escrever a fórmula do diâmetro, né? Mas sim, esse desenho é essa altura aqui que o meu êmbolo está deslocando para cima, né? Ah, sim. Então ele deslocou aqui para cima. Beleza, então. Beleza. Então, o trabalho realizado por um gás, eu também posso calcular a partir da área de um gráfico da pressão em função do volume. O que eu quero dizer com isso? Esse sistema aqui, ó, eu posso, por exemplo, vamos pegar os dados desse sistema. Então, eu vou ter lá uma pressão inicial, que é a pressão 1, que ela é igual à minha pressão 2. Porque quando ele mudou aqui, a pressão continuou igual. Mas o meu volume inicial, que é nesse ponto aqui, sendo esse aqui 1 e esse aqui o 2, meu volume 1, ela é diferente do meu volume 2. Essa aqui é o símbolo do diferente. E, na verdade, o meu volume 2, ele é maior do que o volume 1. Se vocês olharem aqui, esse volume aqui é maior que esse volume aqui. E aí a gente pode plotar isso num gráfico, que é o que eu vou mostrar aqui. Então, eu já vou plotar. Então, um gráfico de pressão pelo meu volume. Notem, se a gente pegar aquele outro sistema lá, a pressão 1 está aqui, ó. A pressão 2 está aqui. E se a gente olhar qual que é o valor dessa pressão, ela é igual. Essa pressão aqui é a mesma pressão dessa, que é a mesma pressão dessa daqui. Porque esse gráfico, essa linha aqui é reta. Agora o meu volume não. Como eu falei antes, esse daqui é o meu volume do meu cilindro 1, esse daqui é o meu volume do meu cilindro 2. O meu volume 2 é maior do que o volume 1. Então, o meu volume 2 é maior do que o meu volume 1. É por isso que ele está nesse ponto aqui desse gráfico. E se eu pegar essa área aqui, aquela fórmula que eu coloquei antes lá, nada é mais do que uma fórmula da área. A área é base vezes altura. Então, o meu trabalho vai ser a minha base vezes altura. E o que é a minha base? É justamente essa variação de volume. É o volume 2... aqui não tem. Então, o meu trabalho aqui vai ser igual ao meu volume 2, que é a minha variação de volume, né? Menos o meu volume 1, vezes a minha pressão.
Notem que a altura desse gráfico, dessa área, é a pressão. E o volume, a variação de volume, é essa parte de baixo aqui do gráfico. Calculando a área, eu também consigo calcular o meu trabalho. Isso aqui, na matemática, é o princípio da integral, né? A gente não vai calcular isso, não vem ao caso, mas quando a gente faz um cálculo de integral, a gente está calculando a área embaixo de uma curva. Tendo em vista que essa curva é uma reta, a área desse quadrado aqui vai me dar também o meu trabalho do meu gás realizado. Notem, aqui eu coloquei variação de volume vezes a pressão, né? Mas é a mesma coisa que eu colocar a pressão vezes variação do volume. Então, essa equação 1 aqui, vamos chamar ela de 1. É a mesma equação 1 que está aqui. São duas formas diferentes de eu estar calculando o trabalho realizado por um gás. No exercício tem um cálculo, na aula de exercício que eu já subi, já está no Moodle, tem um cálculo sendo feito pela área, e, se não me engano, tem outro cálculo que é de pressão constante. Vou dar uma olhada aqui. Tem 3 exercícios lá. Uhum. Tem um que ele dá um diâmetro, tem que calcular uma área, tal, para daí depois calcular o trabalho. O outro dá uma pressão constante pela variação do volume. Ah, não, daí tem uma outra fórmula que é de rendimento, que a gente vai ver mais para frente. Então, da primeira lei de termodinâmica, como a gente viu com o professor Aurazio, ele passou o conceito básico lá da primeira lei da termodinâmica, foi numa das primeiras aulas. O calor, ele pode ser convertido em trabalho e vice-versa. Então, se a gente calculou o trabalho lá antes do calor, né? Então a gente pegou um cilindro, a gente colocou calor nele e ele realizou trabalho. Então, eu posso converter calor em trabalho ou trabalho em calor. Então, aquele exemplo que a gente tinha antes lá, aquele cilindro é a mesma coisa que esse cilindro aqui. Apesar de aqui eu não estou usando um gás ideal, como é o vapor, que não é um gás ideal, como a gente falou na última aula. Mas notem que é a mesma coisa. Esse vapor aqui, e uma máquina térmica trabalha de forma cíclica, né? Então, esse vapor aqui, ele está subindo por esse duto, e ele está fazendo com que o meu êmbolo aqui, o meu cilindro, aumente o volume dele. Então, esse pistão aqui vai ser deslocado para lá. Eu tenho aqui uma área da base, né? Que ela é sempre a mesma. E aquilo lá que a gente tinha chamado de H, acaba sendo esse deslocamento aqui, ó. Então, eu estou aumentando o volume desse cilindro, então eu estou empurrando pressão aqui dentro, estou fazendo uma força, e como esse cilindro aqui está se deslocando, então, trabalho é igual força vezes o meu deslocamento. Nesse caso, eu chamei de H aqui, mas aqui eu posso chamar de deslocamento. Então, a força está aqui, o deslocamento está aqui. É a mesma coisa que anteriormente. E aí, como a gente está falando de um cilindro, trabalho vai ser igual a pressão vezes a minha variação do meu volume. A equação para fazer o cálculo desse sistema aqui é o mesmo. Calculo qual que é o volume aqui, vou saber qual que é a pressão, consigo calcular qual que é o meu trabalho que esse vapor aqui está fazendo nesse meu sistema, e no caso aqui está gerando eletricidade, né? Então eu estou botando fogo para gerar eletricidade com a rotação dessa roda aqui. E, em contrapartida, eu posso ter um sistema comum desse daqui. Eu posso ter duas cargas aqui, então existe uma força aqui, né, que é uma força-peso, que é igual à massa desse bloco vezes a gravidade, e aqui eu tenho um outro bloco. Esse meu sistema aqui, ele está conectado a um sistema de pás aqui, e essas pás, elas giram. Se eu fizer com que esse sistema se movimente, né, então essa carga aqui, ela vai descer e subir, a outra também vai descer e subir ciclicamente, né? Então eu vou lá com a minha própria mão, por exemplo, coloco a mão aqui e puxo isso para cima e para baixo, para cima e para baixo. Isso vai fazer com que essa manivela aqui gire. Ou eu coloco a mão aqui e faço a manivela girar por aqui, né? As massas que estão aqui, elas vão estar me auxiliando a fazer essa rotação. Então, notem, é a mesma coisa. Eu tenho uma força que está atuando aqui, que é a força-peso, eu estou andando isso daqui, uma determinada altura, ou um determinado deslocamento, né? Como a gente está falando. Então, meu trabalho é igual a força vezes deslocamento. Trabalho é igual a força-peso, nesse caso, massa vezes a gravidade.
vezes esse deslocamento aqui, que é uma determinada altura. Essa água que está aqui dentro, se eu colocar um termômetro, que está representado aqui, ó, a temperatura dele vai aumentar. A minha água vai ficar mais quente. Então, se antes eu estava convertendo calor em trabalho, então eu peguei um calor aqui, peguei o vapor, esse vapor aqui, a temperatura dele está aumentando, à medida que eu estou botando fogo aqui embaixo, e em contrapartida eu vou lá e gero eletricidade. Então, eu fiz com que o meu calor se transformasse em trabalho, se transformasse aqui em eletricidade. O inverso também funciona. Se eu ligar um motor elétrico aqui em cima, fizer com que ele agite esse tanque aqui com pás aqui dentro, com hélices, isso aqui dentro vai gerar calor. Então, meu trabalho aqui, ele foi transformado em calor. Calor a gente representa por Q, né? Como a gente estava calculando. Q igual a MC delta T, Q igual a ML. E aqui é o contrário. O meu calor estava gerando trabalho. Então, notem que eu posso transformar uma coisa de uma para outra. Alguém tem dúvidas em relação a esse conceito? Ficou claro para todo mundo entender isso? Esse é o fundamento das nossas máquinas térmicas. Então, uma geladeira eu ligo na eletricidade, consumo trabalho, eu consumo eletricidade para fazer com que ela esfrie. Então, eu tiro o calor de dentro dela e jogo para a parte externa da geladeira, tanto que a parte de trás da geladeira está quente, se a gente botar a mão, ou as laterais, né? E vice-versa, uma caldeira, eu coloco fogo e ela vai gerar eletricidade para mim. Então, são transformações da mesma coisa, calor e trabalho, sinônimos. E quando a gente fala de calor, o calor ele sempre vai fluir de forma espontânea de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Isso aqui é lei. O universo funciona dessa forma e é assim que funciona. De forma espontânea, a gente viu que o nosso universo funciona dessa maneira. Então, vamos pegar como exemplo uma xícara de café. Se a gente pegar a xícara de café, ela vai estar a uma determinada temperatura, por exemplo, 82 graus Celsius. E eu vou ter o meu ambiente a 25 graus Celsius. Eu acho que todo mundo que concorda comigo que esse vapor que está saindo, o calor que está saindo, ele está saindo dessa xícara e ele está indo para o meio ambiente. Inclusive, se eu colocar a mão ao redor da xícara aqui, um dia frio, eu coloco a mão ao redor da xícara, a xícara esquenta a minha mão, porque a temperatura dela é de 82 graus. Ela é maior do que a temperatura do meu corpo, que está por volta de 37 graus. Então, se eu esperar um tempo suficiente, vamos supor 15 minutos, a minha xícara de café vai ter esfriado. Então, 82 graus, difícil de tomar. 62 graus eu já consigo tomar. E para onde foi essa energia? Para onde foi esse calor? Ele foi para o meio ambiente. Ele foi para o ar que está ao redor dessa xícara. Então, notem, o ar estava a 25 graus, ele aumentou 1 grau aqui, foi para 26. Claro que a queda de temperatura foi muito maior, porque eu tenho muito mais ar ao redor da minha xícara do que eu tenho líquido aqui, né? E também acontece em correntes, o vento vai passando, tal, mas esse calor, ele foi da xícara para o meio ambiente. Nunca vai acontecer o inverso. Pelo menos comigo nunca aconteceu. Eu coloco uma xícara de café que estava a 62 graus, espero 15 minutos, ela vai estar mais quente do que antes. Não funciona dessa forma. O universo funciona, o sistema tende a entrar em equilíbrio. Se eu esperar tempo suficiente, se eu colocar aqui tempo mais, sei lá, 30 minutos, essa temperatura aqui vai chegar muito próxima à temperatura ambiente. Então, eu posso chegar aqui a 26 graus Celsius. E aí, a minha temperatura do meu café vai estar em equilíbrio térmico com o meu ambiente. Então, notem, o café foi perdendo calor para o meu ambiente. E é isso que uma máquina térmica faz. Eu coloco fogo e ela começa a perder calor de uma fonte quente, nesse caso, a fonte quente, calor quente, é o meu café. E a minha fonte fria, calor frio, é o meu ar. Então, existe um fluxo de energia da minha fonte quente para a fonte fria. Então, esse fluxo de energia, ele pode realizar trabalho. Então, eu posso conseguir tirar de um sistema desse um pouco de trabalho. E aí eu posso utilizar esse trabalho para estar gerando, por exemplo, energia elétrica. É o exemplo que a gente viu antes aqui. O calor está vindo para cá,
está vindo de uma fonte quente para uma fonte fria, e eu estou tirando o trabalho dele, trabalho para gerar eletricidade. Alguém ficou com dúvida, gente? Podem perguntar. Outra máquina térmica que funciona entre uma fonte quente e uma fonte fria é um motor de combustão interna. Tanto que a gente tem o carro, a gente vai ver nas próximas aulas, o cilindro lá, a gente põe gasolina no carro, então a gente queima a gasolina, o motor esquenta e a fonte fria do carro é o radiador do carro. Beleza. Então a gente pode utilizar parte desse fluxo de energia em forma de calor em uma máquina térmica. Então uma máquina térmica vai usar parte desse fluxo de calor para realizar trabalho. Então, como a gente viu antes lá, a gente empurrava alguma coisa e realizava trabalho, a máquina térmica usa esse fluxo, essa energia em trânsito do calor para realizar trabalho. Então, são equipamentos que vão absorver calor de uma fonte e converter parte desse calor em energia mecânica. Todas elas operam em ciclos. Então, toda máquina, eu nunca vou ligar o carro e ele vai fazer o pistão vai estourar só uma vez. Não, ele vai estourar uma vez, vai estourar de novo, vai estourar mais uma vez. Assim como uma geladeira, eu ligo ela não vai ligar e já acabou. Não, ela vai ficar funcionando até que ela entre em regime permanente, tal, daí ela desliga e para. Mas ela funciona de uma forma cíclica. Então, aqui tenho mais um exemplo. Então, eu tenho uma caldeira em cima do fogo, então eu estou colocando calor aqui em forma de energia térmica. Esse vapor está também passando por aqui, está fazendo uma força nesse cilindro, que está fazendo com que gire aqui uma roda, que pode estar conectada a um motor elétrico, que, enfim, isso daqui vai ser transformado em energia elétrica, né? Em energia elétrica. E aí, depois que esse vapor, ele empurrou isso daqui, esse êmbolo, ele vai começar a esfriar aqui. E aí ele vai passar por um outro sistema chamado condensador, que eu tenho aqui uma água de refrigeração. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso é assunto para as próximas aulas, mas esse condensador, ele vai retirar parte dessa energia, e isso daqui que era vapor vai voltar a ser água, vai voltar de novo para o meu sistema, e é um sistema fechado, funcionando de forma cíclica. Toda máquina térmica, então, precisa de duas fontes do calor. Calor, a fonte quente, calor, que é o Q da fonte quente, e calor da minha fonte fria. Parte desse fluxo da fonte quente para a fonte fria, então, é utilizado para realizar trabalho. Então, eu tenho o calor está passando aqui e uma parte dele eu uso para realizar trabalho. Esquematicamente, a gente representa dessa forma. Essa caldeira está representado por essa caixa aqui. Esse condensador está representado por essa caixa aqui. O fluxo de calor da fonte quente, que é esse daqui, esse vapor passando por aqui, indo para o cilindro, ele está representado dessa forma. Esse cilindro aqui está representado como o meu motor. Esse trabalho que está saindo aqui é esse trabalho que está aqui embaixo. O calor da minha fonte fria está aqui. Aqui está Czinho, né? Porque é de cold, está em inglês. E aqui está H, porque é hot, de inglês de quente. Né? E o meu calor da minha fonte quente está aqui. Notem que a temperatura da caldeira, temperatura da fonte quente, é maior do que a temperatura da minha fonte fria, que é o meu condensador. Então, a gente representa de forma esquemática uma máquina térmica por esse conjunto de símbolos aqui. Então, calor da fonte quente, inclusive aqui está vermelho, calor da fonte fria. Eu tenho uma parte dessa energia está fluindo da fonte quente para a fonte fria, parte dela eu utilizo para realizar trabalho, como está exemplificado aqui. Então, esse trabalho que sai daqui, a gente consegue calcular também. O trabalho e o rendimento de uma máquina térmica está associada, nesse caso, a gente não precisa calcular sempre relacionado ao deslocamento de um daqueles pistões lá, porque nem sempre uma máquina térmica vai operar com aqueles pistões. Ela pode funcionar de uma outra forma. Como, por exemplo, o Nelson trabalha numa empresa que tem uma caldeira e tem uma turbina. Apesar de ser um sistema que também funciona de forma... Tudo vem do mesmo conceito, né? Mas uma turbina é diferente de um sistema com pistão, com êmbolo, etc. Existem palhetas, sistemas de alta pressão, baixa pressão, extremamente complexo. Mas, então,
Quando a gente vai calcular o trabalho de uma máquina térmica daquele tipo, a gente pode utilizar essa equação aqui. Então, o trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Então, essa diferença do calor da fonte quente para a fonte fria é o que resultou no trabalho que vai ser utilizado para gerar energia elétrica, como lá na empresa que o Nelson trabalha. Eu posso calcular qual que é o rendimento dessa máquina térmica, que é 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. O que isso quer dizer? A gente vai ver mais para frente que o rendimento ele é importante. E eu também posso calcular ele dessa forma, né? Como o meu trabalho dividido pelo calor da minha fonte quente. Então, uma máquina térmica, ela nunca vai ter o rendimento de 100%. Porque eu nunca vou conseguir fazer com que todo o meu calor da minha fonte quente seja convertido em trabalho. Porque se todo o meu calor da fonte quente fosse convertido em trabalho, eu não ia ter fluxo de energia. Porque, como a gente viu, o fluxo de energia vai sempre de uma fonte quente para uma fonte fria. É o exemplo do café esfriando em cima da mesa. E o café quente está botando energia para o meu meio ambiente. Se eu quisesse, eu posso fazer lá um sisteminha para utilizar parte desse calor para gerar trabalho, gerar energia elétrica, movimentar alguma peça, alguma coisa nesse sentido. Então, o rendimento a gente calcula por aqui. O rendimento é, sei lá, 80%. Seria uma máquina quase ideal. O rendimento do carro, por exemplo, o dado que eu tenho é um pouco mais antigo, mas está aí entre 20% a, eu acho que 30%, eu não sei se algum carro tem rendimento de 30%. Ou seja, se eu coloco 30 litros, se eu coloco lá os meus 100 litros de gasolina, coloquei 100 litros de gasolina no meu tanque de carro. 30 litros eu usei para estar movimentando o meu carro, para justamente estar fazendo com que as rodas se movimentem e eu desloco o meu carro. Os outros 70%, os outros 70 litros, eu joguei fora na forma de calor. Então, é o calor do motor que esquentou, é o barulho que o carro gerou, é o atrito das rodas que fizeram com que os rolamentos esquentassem, assim por diante. Então, o calor, as máquinas térmicas funcionam dessa forma. O rendimento dela é extremamente baixo, né? Então, muito do lado que eu coloco de gasolina, se eu coloquei R$100 de gasolina, R$30 eu usei, ou menos do que isso, na verdade, eu usei para estar indo do ponto A ao ponto B. Todo o resto eu queimei na forma de calor. Mas é assim que funcionam nossas máquinas térmicas. A gente vai ver isso mais a fundo nas próximas aulas. E por fim, ciclos termodinâmicos, então todo motor, toda máquina térmica opera através de um ciclo. Então é a base de operação desses motores de calor. E são divididos de acordo com o tipo de calor que eles desejam modelar. Então, como eu falei, existe o motor do ciclo Otto, que é o nosso motor a gasolina, dos carros mais comuns. Existe o ciclo diesel, que é o motor a diesel, que funciona diferente do motor a gasolina. Cada um deles tem a sua particularidade. E os mais comuns modelam, os motores dos ciclos térmicos mais comuns vão modelar, então, esses motores de combustão interna, né? Por exemplo, Otto, diesel, etc. E um ciclo, ele é definido como um sistema que vai sofrer diversas transformações de estados e processos, no qual os valores finais e iniciais, eles possuem o mesmo valor. Um ciclo termodinâmico, então, vai sofrer processo de mudança no seu volume, pressão e temperatura, com aquela forma que a gente viu nas últimas aulas. Os processos podem ser isobáricos, isotérmicos, assim por diante. Então, um exemplo de um ciclo termodinâmico. Então, eu tenho lá um motor, um ciclo Otto, enfim, quer dizer, um ciclo de Carnot. A gente vai entrar a fundo no que é um ciclo de Carnot na próxima aula, mas eu tenho lá um ciclo que eu vou lá começar, então, é um sistema, é um motor lá que ele pode ter um sistema com um êmbolo e tal, né, enfim. Eu vou começar de um ponto de uma determinada pressão e um determinado volume. E aí eu vou fazer com que o meu volume do meu sistema aumente. Então ele está realizando o trabalho, porque eu tenho uma variação de volume. Volume 2 é maior que o volume 1. E a minha pressão é constante. Se a minha pressão é constante e eu tenho uma variação de volume, se a minha pressão aqui, no caso, né, sendo constante, a gente viu que esse é um processo isobárico. Depois, o meu ciclo, então minha reta A representa uma reta isobárica. Depois eu vou ter um ciclo do meu ponto 2 para o ponto 3, no qual eu diminuí a minha pressão. Minha pressão ela era maior, ela chegou até aqui embaixo, num ponto menor.
Mas notem que o meu volume permaneceu constante. Se o meu volume é constante, a minha reta 2 é uma reta isovolumétrica, volume constante. E assim sucessivamente. No meu ponto 3, eu vou fazer com que o meu ciclo térmico vá para um outro ponto, que é o ponto 4. Que a minha pressão aqui, ela é menor do que a pressão inicial. Mas a minha pressão se manteve constante daqui para cá. E meu volume mudou. Pressão constante é um processo isobárico. E assim por diante até eu fechar o meu ciclo aqui em cima. Então, do meu ponto 4 para o meu ponto 1, eu vou ter o meu volume, que o volume D aqui é menor que o meu volume B, mas ele permaneceu constante quando estava fazendo esse ciclo aqui. Então, é um processo isovolumétrico. Então, aqui eu tenho uma pressão 1, aqui eu tenho uma pressão 2, volume 1, volume 2. Consigo calcular o trabalho dessa máquina? Consigo, nessa reta aqui e nessa reta aqui, onde eu tenho variação do meu volume. E a minha pressão é constante, com a fórmula que a gente viu hoje. Então, essa seta aqui representa como está funcionando esse ciclo. Então, ele veio do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 1. Depois ele volta do 1 para o 2, do 2 para o 3, assim sucessivamente. É que nem se fosse as vários estágios lá do meu motor de combustão interna. Admissão, compressão, explosão, escape. E funciona de forma semelhante. E por fim, o refrigerador. Como eu falei, o refrigerador ele funciona de forma invertida. Então, tá faltando, eu preciso arrumar isso daqui. Mas o meu refrigerador, eu vou ligar ele na eletricidade, então eu vou adicionar trabalho para ele, e eu vou tirar calor de dentro do meu refrigerador, e eu vou jogar esse calor numa parte externa do meu refrigerador. Então o ciclo é invertido. A gente vai gastar trabalho, vai gastar energia, para a gente ter a diferença de temperatura. Então, notem, essas setas aqui, não olhem elas porque elas ficaram confusas aqui. Teve algum problema que não deu certo. Mas as setas são ao contrário. Então, numa máquina térmica, a gente tem uma diferença de temperatura e a gente tem calor. No refrigerador é o contrário. A gente coloca trabalho, tanto que a geladeira tem uma coisa que a gente chama de compressor. O compressor é o motor da geladeira, é o que a gente está gastando energia elétrica. E aí a gente vai cada vez mais retirar o calor da fonte fria e jogar esse calor na minha fonte quente. Então funciona dessa forma aqui. Aqui eu tenho a fonte fria, então eu vou lá e vou colocar alguma coisa aqui dentro. Por exemplo, uma garrafa de cerveja. Hoje é sexta-feira, pensem que isso aqui é uma garrafa de cerveja. E a minha garrafa de cerveja eu peguei lá no mercado, na gôndola, e ela estava a 25 graus. Como a gente viu, o calor sempre vai da fonte quente para a fonte fria. Essa serpentina aqui dentro da geladeira, vamos supor que ela esteja a 3 graus Celsius. Então, esse calor... Para onde é que foi esse calor dessa garrafa de cerveja que estava a 25 graus? Foi lá para a parte externa do meu compressor, da minha geladeira, que provavelmente, sei lá, vai estar numa temperatura aí de uns 45 graus, talvez? Talvez mais, não sei. Tem gente que coloca meia para se secar atrás da geladeira lá onde tem aquelas serpentinas, né? Então, notem, o calor que era da garrafa, da minha cerveja, foi dispensado e jogado fora do meio ambiente quando eu liguei o meu compressor na eletricidade. Isso aqui era para ser uma tomada, enfim, ficou feio. Mas eu liguei o meu compressor, a minha geladeira na tomada, e eu gastei trabalho para estar fazendo com que eu tenha uma temperatura mais fria dentro da geladeira e uma temperatura mais quente na parte externa da minha geladeira. Então, esse daqui é calor da fonte fria, esse daqui é o calor da fonte quente. Aqui eu tenho uma temperatura da minha fonte quente e aqui eu tenho uma temperatura da minha fonte fria. E aqui está o meu trabalho. Pessoal, a aula de hoje era isso. É uma aula de... eu vou manter aqui as anotações. Vou interromper a gravação. Ela é uma aula de